Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Esse áudio está destinado ao tema A Restauração de Deus. E este é o áudio número 2. Não ouviu o áudio 1? Manda uma mensagem para mim. Vai lá no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, A Poderosa Palavra de Deus. Também temos o podcast, é a maior plataforma de áudios online. E o áudio 1 nós falamos sobre o motivo que levou o povo de Deus a o cativeiro. E você pode seguir essa série de estudos bíblicos comigo e também receber o áudio da oração pela sua vida para que Deus te restaure. Então acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, a ministração de hoje com o tema. E também, logo em seguida, a oração em favor da sua vida. E o tema de hoje é o tempo. Exatamente, você vai entender já já. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por este motivo estamos felizes. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto de Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre esse tempo que muitas vezes nós não conseguimos contemplar a ação de Deus, e esse tempo ele pode nos levar a várias reações, inclusive a parar na nossa caminhada. E para seguir o contexto histórico dos Salmos 126, quanto tempo durou esse cativeiro babilônico, você sabe? Pois é, há uma referência que o povo hebreu do reino de Judá tenha ficado exilado sob o domínio do Império Babilônico por aproximadamente 70 anos. O exílio dos judeus na Babilônia se dá principalmente por causa da sua rebeldia e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Exatamente, os judeus se afastaram e se esqueceram de Deus, ignorando também os profetas que anunciaram o arrependimento. Assim, podemos entender que a Bíblia menciona 3 grandes cativeiros que o povo de Israel precisou enfrentar. O cativeiro do Egito, apesar de haver algumas distinções com os demais, mas também o segundo cativeiro foi o cativeiro assírio. E o terceiro cativeiro, que é o cativeiro da Babilônia, o qual estamos falando sobre ele hoje. O cativeiro imposto ao povo de Israel e a consequência da idolatria fizeram com que eles abandonassem ao seu Deus e adorassem a deuses pagãos. E esse comportamento atraiu o castigo do Senhor sobre eles. Quer saber um pouco mais? Anota essa referência. 2 Reis 17, do 7 ao 23. No Salmo 137, ao mesmo tempo em que relata a tristeza dos judeus no cativeiro babilônico, também mostra o quão distante eles estavam da presença de Deus, a ponto de nos revelar que o grande lamento do povo era por causa da adorada Jerusalém, e não necessariamente por estarem arrependidos pela desobediência aos mandamentos do Senhor. É triste, não é?
No cativeiro, os judeus choraram com saudade de Jerusalém. Choraram por causa do templo destruído, mas não choraram por terem esquecido da palavra do Senhor. Eles oraram pedindo vingança, mas não oravam pedindo perdão. Olha o que fala os Salmos 137, um pouquinho mais adiante do verso 5 ao verso 9. Diz assim: Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua no céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída. Como gritavam: desmudai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo o que nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e o despedaçar como rocha. Você deve estar notando que eles pediram vingança, mas eles não oraram pedindo perdão. O Salmo 137 nos mostra que a maioria dos judeus se recusou a cantar a canção do Senhor em uma terra estranha. O livro de Daniel ainda nos mostra que aqueles que compreendiam a soberania de Deus, eles também estavam ali, na mesma situação, no exílio. Existe uma discussão dos estudiosos acerca dessa questão. Jeremias, por exemplo, ele profetizou claramente que o exílio babilônico duraria 70 anos. Nós podemos encontrar referência em Jeremias 25, 11 e 12, Jeremias 29, do 10 ao 14. Se nós considerarmos a queda de Jerusalém até a permissão do retorno dada por Ciro, o rei Medo-Persa, então teremos aproximadamente 50 anos. Porém, se for considerada a data da primeira invasão do rei Nabucodonosor contra Judá em 605 a.C., a qual Daniel foi levado cativo sobre decreto do rei Ciro, então o período estimado é de fato 70 anos. E é essa a interpretação também do escritor de Crônicas e do profeta Zacarias. Acompanhe essa referência. Segundo Crônicas 36, do 20 ao 23 e Zacarias capítulo 1, 12. Para quem argumenta que essas datas não se encaixam com exatidão, é necessário compreender que 70 é um peso simbólico muito grande na Bíblia e que você deve interpretá-lo não apenas como uma cronologia. A princípio, na profecia das 70 semanas de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, essa profecia dos 70 anos ela é estendida 7 vezes devido à falta de penitência do povo no exílio. É a tão conhecida 70 semanas de Daniel. Pois bem, nós estamos entendendo que o povo, segundo a maioria dos estudiosos e teólogos, de fato passou 70 anos de cativeiro. E aí, aqui cabe algumas reflexões sobre as nossas vidas que eu quero levar você a pensar sobre isso hoje. Quanto tempo você está neste processo? Lembra que o áudio 1 falamos dos motivos que nos levam a uma determinada situação. Repare bem o que acontece durante esse tempo. Deus vai estar com você, desde que você não o abandone. Nós sabemos que o pecado, ele gera o distanciamento da pessoa de Deus. Portanto, eu preciso que você escute, se você quer ser restaurado por Deus. O que a Bíblia diz sobre o pecado, já que o povo de Israel estava sob esse tempo em função do pecado. A Bíblia vai dizer que o pecado leva à morte, exatamente. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e nós temos hoje muitos problemas. Lá em Gênesis 3, do 17 ao 19, também Deus fez uma promessa que levantaria da semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. E foi para isso que o Filho de Deus se
levantou para destruir todas as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar do pecado e restaurar o nosso relacionamento com Deus e a nossa comunhão perfeita com o Pai. Portanto, aquele que está em Cristo passa a ser uma nova criatura. Coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Deus nos perdoa. E por causa da justificação que recebemos através de Cristo, temos paz com Deus. A Bíblia dá 3 definições para o pecado. Primeiro, nós não podemos atingir o nível da exigência de Deus. As normas de Deus, elas são muito perfeitas, elas têm um nível elevadíssimo. E quando nós não atingirmos esse nível, então estamos pecando. Romanos, o capítulo 3 e o verso 23 vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não existe quem agrade a Deus, não existe quem seja perfeito aos olhos de Deus. O segundo nível de pecado é distorcer ou desviar-se das normas, quando nós não conseguimos alcançar as normas de Deus ou mudarmos ou alguma coisa que é contrária à própria lei de Deus, nós também pecamos. Aí diz assim lá em Romanos 1,18: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, quando nós distorcemos, fazemos o mal e chamamos o mal de bem, estamos nos desviando das normas ou leis de Deus. Uma terceira ainda forma de pecarmos ou de estarmos passando por essas consequências desse tempo que possivelmente alguns estejam vivendo é a rebelião contra essas normas. Romanos 7 e 8 vai dizer que a mentalidade da carne é inimiga de Deus e não pode se submeter à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Isto é, quando nós rejeitamos de fato todas as normas de Deus, quando nós rejeitamos e resistimos à presença do Espírito, o pecado tanto pode significar nossas próprias ações como a nossa própria natureza. A Bíblia diz que nós fazemos coisas que são parte dessa natureza e do pecado, mas parte também é nosso comportamento, nossas decisões e nossas escolhas. É como uma doença crônica. Quem remediará? O Senhor. Você sabia que cada pessoa pode escolher pecar ou não? Exatamente. Eu queria apenas que você soubesse as consequências das suas escolhas. No terceiro áudio falaremos mais sobre isso, mas hoje eu quero falar para você que debaixo desse tempo você pode estar sentindo a ausência de Deus, porque essa é uma das consequências do pecado, a separação de Deus. Essa é a pior consequência. Deus é bom, mas ele não pode conviver com o pecado, porque o pecado é mau e leva a consequências ainda piores. Mas saiba que Deus ama você, mas ele aborrece o seu pecado. Uma outra consequência é a morte. Há muitas pessoas dizendo que estão vivas, porém estão mortas. E há uma advertência também de Deus para as igrejas de Apocalipse. Uma igreja que estava morta, mas achava que estava viva. Morta por causa do pecado, nós sofremos uma morte espiritual e também consequências no nosso corpo físico, porque somos imperfeitos e o que é imperfeito não durará. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também uma outra consequência é insegurança e perda do sentido. Talvez você já tenha ficado assim, muito inseguro e perdeu completamente o sentido da vida. Em Deus nós encontramos a nossa identidade. Sem Ele, a vida deixa de ter sentido mesmo. Uma outra consequência do pecado é exatamente o que o povo estava passando no cativeiro nesses 70 anos, a escravidão do diabo. Tudo o que está longe de Deus certamente está sob domínio de alguém. Nós nos tornamos escravos quando pecamos. 1 João 3,8 diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
Mas para isso, o Filho de Deus se levantou para destruir as obras do diabo. Uma outra consequência é os problemas que nós, infelizmente, geramos para outras pessoas. O pecado, ele prejudica não somente a nossa vida, mas ele estraga a vida das pessoas que estão à nossa volta. Basta ver algumas realidades que nos cercam, pessoas escravizadas em seus vícios. Anne, mas nós somos livres, concordo com você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas existem muitas pessoas achando que são livres, porém elas são escravas dos seus erros, escravas dos seus vícios. O que fazer? Como vamos ser livres então do pecado? Jesus morreu na cruz para pagar o preço que eu e você deveríamos pagar com a nossa própria vida por causa dos nossos pecados. 1 João 2 e verso 2 vai dizer: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Pois bem, quando você reconhece o seu pecado e pede perdão e aceita Jesus como seu Salvador, os seus pecados são apagados. Isso não significa que o que você fez não tenha problema, ou que você ainda não vai morrer no sentido físico, mas você tem uma segunda chance. Você vai ser religado a Deus, você vai estar em comunhão com Deus, você vai ter uma nova natureza, a inclinada para o bem, e por causa disso, Deus pode ter misericórdia de você e fazer obras grandiosas sobre sua vida. Agora, a luta contra o pecado vai até a volta de Jesus, ok? Deus, ele pode te perdoar hoje. E ele vai, através do Espírito Santo, dar graça para que você resista a todas as tentações. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, vai dizer: portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições são leves e passageiras e estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os que são visíveis são temporais, ao passo dos que o que não se vêem são eternos. Eu queria dizer a você que toda aflição será leve e momentânea. Lembre-se, 2 Pedro, o capítulo 3, o verso 8 diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É por isso que mais vale um dia na sua presença do que 1000 anos em outros lugares. Talvez você não esteja experimentando o renovo de Deus durante esse tempo que você esteja vivendo. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quer saber mais sobre o tempo de Deus? Se eu fosse você, eu não perderia a série desse áudio. Exatamente. No áudio 3, você vai ter a dimensão de como Deus, dentro desse tempo, nos faz escolher. Eu quero orar pela sua vida agora, deixando para você as consequências do pecado neste áudio e ministrando a você sobre este tempo. Que tempo você está vivendo? Será que é o tempo do cativeiro ainda? Ou você enxerga que neste tempo precisa buscar a presença de Deus, pedir perdão e ser por Ele restaurado? Eu espero que você, pelo poder do Espírito Santo, venha discernir este tempo e que no nome de Jesus você possa ser abençoado e restaurado. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Teu povo em todo o mundo compreendesse a Tua soberania, mesmo diante de um exílio. Senhor, que eles não venham orar pedindo vingança, a exemplo desse Salmo 126, mas que eles venham orar pedindo perdão ao Senhor. Que o Senhor possa, em Teu nome, cancelar todo o castigo, Senhor. Ó Deus, e que pela Tua graça, favor e misericórdia, que o Senhor venha nos perdoar de toda rebeldia, de toda apostasia e de todo pecado cometido contra a Tua lei. Ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor levante profetas,
bocas de Deus, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para corrigir, ensinar e exortar o teu povo a manter uma vida santa e íntegra, Senhor. Que o Senhor reanime os corações que estão desfalecidos e que, com o amor de Deus e o perdão oferecido por eles, o Senhor possa restaurar a plena comunhão através do teu Espírito Santo, Senhor. Mais vale este dia na tua presença do que 1000 anos em outros lugares, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém.